Regimento Interno do TRT do Maranhão. Paramos no artigo 20. Os atos administrativos do Tribunal Pleno serão materializados em instrumento denominado Resolução Administrativa, que deverá ser publicada no órgão oficial de divulgação. Capítulo 3. A. Das turmas. Artigo 20-A. As turmas do Tribunal, em número de 2, serão compostas de 4 desembargadores do trabalho, dirigidas pelo presidente e vice-presidente do Tribunal, respectivamente, observando-se a composição original. Parágrafo 1. A composição inicial das turmas se dará segundo a antiguidade, de forma que o membro mais antigo ocupe a primeira turma e o próximo, na antiguidade, a segunda, adotando-se o mesmo critério sucessivamente, de forma alternada. Parágrafo 2. Nas audiências ou impedimentos do presidente de cada turma, esta será presidida pelo desembargador do trabalho mais antigo, sem prejuízo da distribuição normal de processos, na forma prevista neste regimento. Artigo 20b. Compete às turmas, além da matéria expressamente prevista em lei, ou em dispositivo do regimento interno deste tribunal, inciso 1, julgar, a linha A, os recursos ordinários adesivos e as remessas ex officio das decisões dos juízes do trabalho ou juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista. A linha B, agravos de petição de instrumento regimental e o agravo previsto no artigo 557 do CPC. A linha C, embargos de declaração opostos aos seus acórdãos e, a linha D, os recursos interpostos das decisões das varas que impuserem multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. Inciso 2. Processar e julgar. A linha A. Os incidentes de qualquer natureza nos processos pendentes de sua decisão. A linha B. Medidas cautelares nos autos dos processos de sua competência. E, a linha C. Restauração de autos quando se tratar de processo de sua competência. Inciso 3. Fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. Inciso 4. Declarar as nulidades decorrentes de atos praticados com infração de suas decisões. Inciso 5. Impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência. Inciso 6. Exercer, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Inciso 7. Determinar a remessa de processos ao Tribunal Pleno quando dele for a competência. Inciso 8. Deliberar acerca das ausências de seus juízes às sessões, quando superiores a 2 consecutivas. Inciso 9. Resolver as questões de ordem que lhes forem submetidas. Artigo 20c. Cada turma funcionará obrigatoriamente com o quórum mínimo de 3 juízes, observada a regra contida no artigo 73. Parágrafo 1. Na impossibilidade de atingir o quórum previsto no caput deste artigo, será convocado um desembargador do trabalho da outra turma e, na falta deste, um juiz titular de vara do trabalho da capital. Parágrafo 2. No caso de férias superiores a 30 dias, será convocado um juiz titular de vara do trabalho da capital em substituição ao desembargador do trabalho ausente nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 3. O presidente da turma somente terá voto de qualidade, ressalvada a hipótese de quórum mínimo, quando votará com os demais membros, cabendo-lhe ainda voto de desempate. Parágrafo 4. No caso de ausência temporária do presidente de turma, por qualquer motivo, será ele substituído na presidência dos trabalhos pelo desembargador do trabalho mais antigo que estiver presente à sessão. Parágrafo 5. É vedado o funcionamento da turma sem a presença de pelo menos 2 de seus membros efetivos. Artigo 20d. Na ocorrência de vaga, o desembargador do trabalho nomeado funcionará na turma em que aquela se tiver verificado. Artigo 20e. Nas sessões das turmas, os trabalhos obedecerão, no que couber, à mesma ordem adotada pelo Tribunal Pleno. Artigo 20f.
A transferência do integrante de uma turma para outra poderá ser pleiteada, verificada a existência de vaga, admitindo-se também a permuta, desde que aprovada pelo Tribunal Pleno, por maioria simples, em ambas as hipóteses, ressalvada a vinculação nos processos já distribuídos na turma de origem. Artigo 20-G. Não poderão integrar a mesma turma, nem atuar simultaneamente na mesma sessão, juízes que sejam cônjuges entre si, parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, em linha reta ou colateral. Capítulo 4. Da Presidência do Tribunal. Artigo 21. São atribuições do presidente do tribunal, além da matéria expressamente prevista em lei ou em dispositivo deste regimento. Inciso 1. Representar o tribunal perante os demais poderes e autoridades, bem como nos atos e solenidades oficiais, podendo delegar essa atribuição ao desembargador do trabalho, vice-presidente ou, na ausência deste, a outro desembargador do trabalho do tribunal. Inciso 2. Dirigir os trabalhos do tribunal, observando e fazendo cumprir seu regimento. Inciso 3. Presidir as sessões do Tribunal Pleno da primeira turma e convocar as extraordinárias às administrativas quando entender necessário ou a requerimento de desembargador do trabalho do tribunal, colher os votos e proferir voto de qualidade nos casos previstos em lei e neste regimento, bem como proclamar os resultados dos julgamentos. Inciso 4. Manter a ordem nas sessões do Tribunal Pleno, determinando a retirada de quem as perturbe ou falte com o devido respeito, aplicando as medidas coercitivas que considerar necessárias. Inciso 5. Mandar organizar e fazer publicar a pauta de julgamentos do Tribunal Pleno. Inciso 6. Realizar a distribuição dos feitos aos desembargadores do trabalho na forma prevista no capítulo 1 do título 3 deste regimento. Inciso 7. Decidir sobre quaisquer incidentes processuais, inclusive desistências e homologações de acordos, nos processos de competência do tribunal, nos períodos de suspensão das atividades do tribunal, bem como quando os processos já tiverem sido julgados ou não tiverem ainda sido distribuídos, apreciando desde logo, mas de modo provisório e sem prejuízo, a competência do relator, liminar em ordem de habeas corpus ou em mandado de segurança, quando, diante da urgência do caso, o tempo necessário à distribuição a ser efetuada possa frustrar posteriormente a medida. Inciso 8. Executar e fazer cumprir as suas próprias decisões, as do tribunal e as dos tribunais superiores, determinando aos juízes de primeira instância a realização dos atos processuais e das diligências que se fizerem necessárias. Inciso 9. Adotar as providências no sentido de promover a agilização das execuções de sentenças dos processos de competência das varas do trabalho. Inciso 10. Conceder vista de autos de processos judiciários fora da Secretaria do Tribunal Pleno, quando solicitado por advogado regularmente constituído por qualquer das partes, observados os dispositivos legais que disciplinem a matéria antes de distribuídos ou após o seu julgamento. Inciso 11. Conciliar e mediar os dissídios coletivos ou delegar essas atribuições a desembargador na sede do tribunal ou aos juízes titulares de vara do trabalho quando ocorrem fora da sede. Inciso 12. Despachar os recursos interpostos das decisões do Tribunal Pleno e das turmas, inclusive de revista, negando-lhes ou admitindo-lhes seguimento com a devida fundamentação e, neste último caso, declarando o efeito em que os recebe, bem como os agravos de instrumento resultantes de despacho denegatório de seguimento desses recursos, podendo ainda realizar nova tentativa de conciliação em tais processos ou delegar tal atribuição a desembargador ou a juiz do trabalho. Inciso 13. Julgar no prazo de 48 horas, contadas a partir do seu recebimento com a devida conclusão, os pedidos de revisão de valor de alçada previstos no parágrafo 1º do artigo 2 da Lei nº 5584/70. Inciso 14. Determinar o processamento e a expedição dos precatórios de requisição de pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública,
não considerados de pequeno valor, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado, tomando as providências cabíveis em casos de descumprimento ou de inobservância da ordem de pagamento. Inciso 15. Assinar as atas das sessões do Tribunal Pleno. Inciso 16. Decidir os pedidos e reclamações dos desembargadores do trabalho, juízes do trabalho e servidores sobre assuntos de natureza administrativa, exceto os de competência do tribunal, votando em primeiro lugar, cabendo-lhe ainda voto de qualidade. Inciso 17. Expedir ordens e promover diligências quando tratar de matéria que não dependa de acórdão ou não for da competência privativa do Tribunal Pleno, das turmas ou dos desembargadores do trabalho relatores. Inciso 18. Apreciar as justificativas de até 2 ausências dos desembargadores do trabalho às sessões do Tribunal Pleno. Inciso 19. Designar dentre os magistrados o que deva participar de cursos, congressos e eventos culturais de curta duração, assim entendidos os que não ultrapassem 10 dias. Inciso 20. Inciso 21. Determinar a publicação no órgão oficial dos dados estatísticos sobre os trabalhos do Tribunal mensalmente, na forma do artigo 37 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Inciso 22. Corresponder-se em nome do Tribunal. Inciso 23. Apresentar anualmente ao Tribunal, até o fim do mês de março, o relatório das atividades da região referentes ao ano anterior e remeter cópia do mesmo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 24. Assinar a carteira de identidade dos desembargadores do trabalho, juízes do trabalho e servidores da região, bem como os provimentos e atos normativos aprovados na forma deste regimento, além de assentos e resoluções. Inciso 25. Expedir os atos relativos à competência do tribunal previstos nos artigos e incisos deste regimento. Inciso 26. Atualizar anualmente as listas de antiguidade das autoridades judiciárias da região, fazendo-as publicar no órgão oficial em conformidade com o que dispuser a lei e este regimento. Inciso 27. Determinar a instauração de processo de aposentadoria compulsória do juiz ou servidor que não a requerer até 40 dias antes da data em que irá completar 70 anos de idade. Inciso 28. Dar posse e conceder licença aos servidores da região. Inciso 29. Impor penalidades aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal, determinando a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando for o caso, por iniciativa própria ou mediante representação das autoridades competentes ou das partes em processo. Inciso 30. Propor ao tribunal a lotação numérica do pessoal para os diversos órgãos da região e designar livremente os servidores para preenchê-la. Inciso 31. Sugerir ao tribunal a elaboração de projetos de lei, remetendo-os ao poder ou órgão competente, se aprovados. Inciso 32. Propor ao tribunal a criação ou extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos para encaminhá-los ao poder competente. Inciso 33. Submeter à apreciação do tribunal, na época oportuna, a proposta orçamentária para encaminhamento ao Poder Executivo por intermédio do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 34. Elaborar, ouvir o tribunal, o orçamento analítico, alterando-o, quando necessário, no decurso do exercício financeiro. Inciso 35. Propor ao tribunal os pedidos de abertura de créditos suplementares e especiais para serem encaminhados ao poder competente. Inciso 36. Designar anualmente, por proposta do diretor-geral da Secretaria, os servidores que deverão compor a comissão de licitação, bem assim, quando necessário, os integrantes das comissões de sindicâncias e inquéritos. Inciso 37. Autorizar e aprovar concorrências, tomadas de preços e convites. Inciso 39. Autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços e assinar os contratos relativos à adjudicação desses encargos. Inciso 40. Pronunciar-se
sobre a tomada de contas do ordenador de despesas levantadas pelo Serviço de Contabilidade Analítica e auditada pelo órgão competente antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas, bem como determinar a tomada de contas nos casos previstos em lei. Inciso 41. Ordenar fundamentadamente e por escrito a previsão administrativa de responsável por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda Nacional ou que se acharem sob a guarda deste, no caso de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Inciso 42. Determinar ou prorrogar o horário de funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho da 16ª Região ad referendum do Pleno, nos casos urgentes, baixando, quando for o caso, os regulamentos que deverão ser observados pelas unidades de serviço. Inciso 43. Conceder férias e licença ao diretor-geral e ao secretário-geral da Presidência. Inciso 44. Baixar os atos normativos de sua competência, fixando os sistemas e critérios gerais em matéria de administração financeira. Inciso 45. Tomar a iniciativa das medidas necessárias para cumprimento do disposto no artigo 93, inciso 8 da Constituição Federal. Inciso 46. Organizar a escala de férias dos juízes de primeiro grau. Inciso 47. Conceder diárias e autorizar o pagamento de ajuda de custo em conformidade com as tabelas aprovadas pelo Tribunal. Inciso 48. Nomear e exonerar a pedido os servidores do Tribunal, bem como exonerar os cargos em comissão e dispensar os ocupantes de função comissionada. Inciso 49. Organizar sua secretaria e gabinete. Inciso 50. Determinar descontos nos vencimentos dos juízes e servidores nos casos previstos em lei. Inciso 51. Conceder funções comissionadas em conformidade com o estabelecido em lei específica que regule a matéria. Inciso 52. Responder pela polícia do tribunal e de qualquer órgão a ele subordinado. Inciso 53. Conceder período de trânsito aos juízes promovidos ou removidos, assim como aos servidores, fixando o período conforme a necessidade e conveniência do serviço, no máximo até 30 dias. Inciso 54. Praticar todos os demais atos inerentes às suas funções, nos termos da lei e observado este regimento. Parágrafo único. A Presidência poderá delegar atribuições ao diretor-geral ou ao secretário-geral, através de ato de sua competência, observadas as limitações legais. Artigo 22. Os atos administrativos do Presidente serão materializados em instrumentos denominados Portaria da Presidência, que poderá ser publicada no órgão oficial de divulgação. Capítulo 5 da Vice-Presidência. Artigo 23. Compete ao vice-presidente, inciso 1, auxiliar o presidente ou substituí-lo em suas ausências e impedimentos. Inciso 2, exercer o cargo de corregedor do tribunal. Inciso 3, exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente do tribunal. Artigo 24. O vice-presidente e corregedor participará da distribuição dos mandados de segurança e habeas corpus. Capítulo 6 da Corregedoria. Artigo 25. A Corregedoria Regional é exercida pelo vice-presidente do Tribunal, que exerce correição permanente, ordinária e parcial sobre os órgãos da Justiça do Trabalho da 16ª Região. Parágrafo único. Nos casos de ausência ou impedimento, a Corregedoria será exercida pelo presidente e, sucessivamente, pelo desembargador do trabalho mais antigo em exercício. Artigo 26. Encontra-se vinculada à vice-presidência a Secretaria da Corregedoria Regional. Artigo 27. São atribuições do Corregedor Regional, inciso 1, no exercício de correição permanente. Alínea A. Prover, por meio de instruções, provimentos ou despachos, o regular funcionamento da Justiça do Trabalho de primeiro grau. Alínea B. Verificar se os juízes titulares de varas do trabalho e juízes do trabalho substitutos são assíduos e diligentes no exercício de suas funções. Alínea C. Velar pela observância das leis, regulamentos, instruções, provimentos, atos, portarias e ordens
de serviço referentes à administração da Justiça do Trabalho. A linha D. Apurar pelos meios regulares de direito fatos que deponham contra as atividades funcionais de qualquer dos juízes, levando-os ao conhecimento do tribunal. A linha E. Cancelar ou mandar retificar portarias, ordens de serviço, instruções e outros atos baixados por juízes de primeiro grau quando contrariarem a lei ou forem prejudiciais à jurisdição trabalhista, partes, servidores ou ao andamento regular das atividades judiciárias. A linha F. Organizar, quando não estabelecidos em lei, os modelos dos livros obrigatórios ou facultativos e aprovar os formulários e impressos usados pelo Serviço Judiciário do primeiro grau. A linha G. Prestar informações sobre os juízes de primeiro grau para fins de promoção e remoção ou aplicação de penalidade. A linha H. Propor punições na forma da lei ao juiz que não cumprir os deveres do cargo, inclusive aos que excederem os prazos para prolação da sentença, andamento regular e diligente dos processos em execução. A linha I. Propor ao presidente do tribunal a decretação de regime de exceção em vara do trabalho e a designação do juiz para responder pelo expediente judiciário ou para funcionar como titular, definindo as normas a serem observadas durante a sua vigência. A linha J. Apresentar ao Tribunal Pleno as atas das correições ordinárias logo que realizadas e até a última sessão do mês de março de cada ano, relatório das atividades da Corregedoria Regional relativas ao exercício anterior. A linha K. Tomar, no âmbito da sua competência, as medidas indispensáveis ao bom funcionamento da Corregedoria Regional e da respectiva secretaria. A linha L. Realizar correições parciais, verificar andamentos e procedimentos nas varas do trabalho independentemente de prévio aviso. Inciso 2. No exercício da correição ordinária, inspecionar pelo menos uma vez por ano cada uma das varas do trabalho da região. Inciso 3. No exercício de correição parcial, conhecer de reclamações contra atos e despachos dos juízes titulares de vara do trabalho e juízes do trabalho substitutos, contrários ao interesse público e às normas processuais, quando deles não caiba algum recurso previsto em lei. Parágrafo único. Para fins correicionais, somente o desembargador do trabalho, corregedor ou quem por este designado terá acesso aos livros, papéis e processos administrativos ou jurisdicionais das secretarias de tribunal, das varas do trabalho e demais serviços auxiliares, bem como as partes diretamente interessadas. Artigo 28. O prazo para apresentação da reclamação correicional de que trata o inciso 3 do artigo anterior é de 8 dias, contado da ciência do ato impugnado. Artigo 28 de novo. A correição parcial é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual ou ainda para sanar ação ou omissão que importe erro de procedimento, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico. Parágrafo único. O prazo para correição parcial é de 8 dias, a contar da ciência do ato ou da omissão impugnados, independentemente da qualidade do interessado. Artigo 29. O pedido será formulado pela parte interessada à Corregedoria Regional por meio de petição que deverá conter, inciso 1, a indicação do desembargador corregedor a quem é dirigida. Inciso 2. A qualificação do autor, a indicação da autoridade a que se refere a impugnação e, se for o caso, do terceiro interessado. Inciso 3. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido e suas especificações. Inciso 5. A indicação de eventuais provas necessárias à demonstração dos fatos alegados. Inciso 6. A data e a assinatura do autor ou do seu representante. Parágrafo 1. A petição será cadastrada e protocolizada diretamente pelo interessado por meio do sistema PJE-JT, de segundo grau, devendo obrigatoriamente ser instruída com cópia do ato atacado
ou da certidão de seu inteiro teor, bem como com a procuração outorgada ao advogado ou subscritor e de outras peças do processo que contenham os elementos necessários ao exame do pedido, inclusive de sua tempestividade. Parágrafo 2. A Coordenadoria de Distribuição e Cadastramento Processual poderá cadastrar e protocolizar no sistema PJE de segundo grau quando o interessado estiver desassistido de advogado ou por determinação do desembargador, devendo a petição inicial obrigatoriamente ser instruída com cópia reprográfica do ato atacado ou da certidão de seu inteiro teor, bem como outras peças do processo que contenham os elementos necessários ao exame do pedido, inclusive de sua tempestividade.